Olá, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula de hoje a gente vai continuar falando sobre a região norte do Brasil que a gente começou lá na nossa aula passada. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características humanas da região norte. Lembrem-se que na nossa aula passada a gente trabalhou as características naturais, relevo, vegetação, hidrografia, clima. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre as características humanas, tá bom? A formação do espaço geográfico da região norte. Então, gente, para começar, é importante que a gente saiba que a região norte foi uma das últimas regiões do Brasil a ser colonizada. Se vocês observarem aqui nesse mapa do século XVI, olha só, a região que era densamente povoada do Brasil no século XVI era apenas a faixa litorânea, enquanto que a região norte, olha só, era praticamente despovoada. O que existia lá era os povos indígenas, não existia uma colonização de fato. Então, até o final do século XVII, essa região era praticamente desconhecida pelos colonizadores, tá bom? E aí, essa região ela só vai ser povoada, começar a ser povoada a partir do século XVIII, quando descobre-se lá, uma área de extração de drogas do sertão. E aí sim, essa região do Brasil, ela começa de fato a ser colonizada e os portugueses passam a ter interesse, de ir para essa região do Brasil para, desenvolver algum tipo de atividade econômica. Então, a gente pode organizar, essa construção do espaço geográfico da região norte em dois momentos. Quais são estes dois momentos, aquele momento entre 1500 até 1930, que foi onde ocorreu o desenvolvimento aí, das drogas do sertão e também aí a extração das seringueiras, do látex das seringueiras. E o segundo momento foi aquele que começa a partir de 1930, que vai aí com a mineração e os grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia. Então, as drogas do sertão, elas começaram a ser desenvolvidas na região norte no século XVIII. E o que eram essas drogas do sertão? Eram produtos obtidos por atividade extrativa no Brasil, colonial. Por exemplo, o cacau, a canela, a castanha, o cravo, a pimenta, ou seja, eram aqueles produtos que ajudavam a dar sabor nos alimentos. É como se fossem as especiarias lá das Índias, lá do século XV. E depois aí das drogas do sertão, veio aí o extrativismo das seringueiras, que eram utilizadas para a produção do látex, para a extração do látex, para produzir a borracha. Naquele período, o auge, era a produção de pneus, Pneus de borrachas eram mais leves, porque até então eles eram feitos de ferro. Então, quando surgiu aí a ideia da borracha, o Brasil foi assim líder mundial em extração, de látex para produzir a borracha. Então, ele se tornou um líder em exportação desse recurso, dessa matéria-prima tão importante dentro daquele contexto. Porém, aí em meados de 1912, a produção da borracha brasileira ela entra em queda, ela declina consideravelmente. Isso acontece porque alguns países, principalmente o Reino Unido, tinha roubado algumas mudas das seringueiras e tinha plantado lá nas suas colônias na Ásia. E lá se desenvolveu muito bem, o clima era muito parecido com o Brasil. Então, esse desenvolvimento fez com que o mercado asiático tomasse o mercado brasileiro e aí a borracha brasileira ela entra em declínio e aí a partir daí a região norte começa a se dedicar a outras atividades econômicas. É o caso aqui da agricultura, da juta, da pimenta do reino e da malva e também a extração de alguns minérios aqui como por exemplo o manganês e a cassiterita. E aí na década de 60, principalmente aí durante os governos militares, inicia-se a implantação de projetos de desenvolvimentos regionais. E a Amazônia ela é contemplada com vários projetos de desenvolvimento. E um deles aqui é a SUDAM. SUDAM significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tá bom? Ela foi criada aí na década de 1966. Para quê? Para executar o planejamento do governo e coordenar ações na região amazônica. Ou seja,
levar algumas atividades econômicas, levar gente para povoar aquele espaço para tentar melhorar a economia, né, da região norte da Amazônia Legal. E aí, junto com a criação da SUDAM, cria-se a SUFRAMA, que significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, que foi a responsável pela criação da Zona Franca de Manaus. E o que é que vem a ser essa Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, ela foi criada aí também na década de 60, especificamente em 1967, com o objetivo de atrair empresas estrangeiras através de incentivos fiscais, voltados para a criação de um polo industrial, comercial e agropecuário. Ou seja, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada, é um espaço, tá bom? Que é essa área em verde que vocês estão vendo aqui no mapa. E ela foi criada com o objetivo de trazer indústrias de outros países para se instalar dentro da região norte. Para quê? Para estimular o crescimento econômico daquela região. E para que essas indústrias elas fossem até lá, precisava se desenvolver obras de infraestrutura. Então, a SUDAM, juntamente com a SUFRAMA, ela vai fazer o quê? Dar incentivos fiscais, né? Doar terreno, isentar essas indústrias de impostos, né? Ofertar matéria-prima mais barata, né? Então, ela vai buscar estratégia para levar essas empresas para dentro da região norte, né? E aí, quem organizava tudo isso era a SUFRAMA, né? A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, é a autarquia que administra a Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional de forma sustentável, né? Pensando aí em proteger os recursos naturais da Amazônia. E aí, dentro desse contexto, foi criada também uma estrada, né? Até então não tinha uma ligação através de rodovias entre as demais regiões do Brasil e a região norte. E aí foi criada essa estrada que ficou aí conhecida como Transamazônica, né? Foi construída entre 68 e 72. Ela tem aproximadamente 4.000 quilômetros de extensão e ela vai dos estados do Amazonas até Paraíba, aqui na região Nordeste. Porém, é uma estrada muito ruim, de chão batido, como vocês podem ver, né? Então, assim, o tráfego, né, é muito complicado, principalmente nos períodos de chuva, porque essa região fica totalmente, né, digamos que alaga, as estradas ficam cheias de água, então é muito complicado se chegar na região norte por vias terrestres, né, porque as estradas elas não colaboram muito com isso. Além da Transamazônica, foi criado aí um outro projeto de desenvolvimento, que foi o projeto Grande Carajás, né? O projeto Grande Carajás, ele foi criado em 1979 com o objetivo de extrair minério, principalmente o minério de ferro, mas outros minérios também eram extraídos dentro dessa região do projeto Grande Carajás, né, que era o ouro, o estânio, a bauxita, e junto a isso criar aí uma rede de infraestruturas. O projeto Grande Carajás, ele foi criado, né, na Serra de Carajás, que fica dentro do estado do Pará, que é essa região aqui em rosa, que vocês estão vendo no mapa, é a área que compreende aí o projeto Grande Carajás. E essa área bem aqui, em amarelinho, é a área, né, das jazidas de extração de minério, principalmente minério de ferro. Porém, para se criar um projeto dessa magnitude, era preciso criar infraestrutura de transporte para retirar esse minério de lá para exportar para outros países, né? Então, não tinha como fazer um projeto desse tamanho sem criar obras de infraestrutura para poder exportar esse minério. E aí, dentro desse projeto, foi criada aqui a Estrada de Ferro Carajás. E essa estrada de ferro, ela vem daqui da Serra de Carajás, olha só, sai daqui da Serra de Carajás, e ela vai até São Luís, no Maranhão, no porto de Itaqui, que é este aqui, que também foi preciso construir para poder exportar o minério que era produzido aqui dentro da Serra de Carajás. E aí foi criada essa Estrada de Ferro Carajás para levar esse minério de ferro até o porto de Itaqui, e também foi criada a hidrelétrica de Tucuruí.
Por quê? Porque precisa-se de água para poder fazer todo esse processo da mineração. Então, foi criada aí essa hidrelétrica para facilitar, né, a extração desse minério de ferro. Porém, gente, todos esses projetos de desenvolvimento, né, que deveria ser projetos sustentáveis, provocou um grande número de problemas ambientais dentro da região norte do Brasil. E um dos principais problemas foi o desmatamento. O desmatamento hoje, assim, uma situação bem crítica dentro da Amazônia Legal e também na Amazônia Internacional. Então, hoje nós já temos aí aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados de área desmatada dentro da Amazônia Legal. E cerca de 75% dessa área desmatada é voltada para a pecuária, a criação de gado. Mas também é voltada para a expansão, né, urbana e também para o desenvolvimento da agricultura. Existe uma área na Amazônia que é chamada de Arco do Desmatamento. Esse Arco do Desmatamento é uma região onde acontece a maioria, né, a maior quantidade de desmatamentos da região norte. E aí vocês podem ver aqui no mapa que são essas áreazinhas em verde, olha só. Todos esses pontinhos verdes aqui são áreas que estão sendo muito desmatadas. Então, como vocês podem ver, né, a Amazônia está passando por um processo crítico de desmatamento. E esse desmatamento, gente, ele pode provocar vários outros problemas, né? Como, por exemplo, a erosão do solo. O solo da Amazônia ele não é um solo fértil, certo? Ele precisa da vegetação para se manter, né, bem, para manter a floresta viva. Então, quando tira a vegetação, né, o que vai acontecer? A chuva vai cair, vai provocar esses buracos, né, no solo, vai carregar os sedimentos, carregar os nutrientes, e isso pode prejudicar muito o desenvolvimento e a manutenção da floresta amazônica, né? Além da erosão, pode provocar o assoreamento dos rios, né? Que é quando um rio, né? Quando as margens deles entram em erosão, os sedimentos, ó, são carregados para dentro do rio, a terra é carregada para dentro do rio, e com o tempo, essa terra pode entupir o fluxo normal de um rio. Então, o assoreamento é isso, é quando um rio ele é entupido de areia, né? Então, se isso acontecer, nós corremos um risco muito grande de perder, né, vários afluentes, vários rios ali da Amazônia. Além desses problemas, nós também temos aí a extinção de espécies animais e de vegetais, porque quando você desmata, quando você faz queimada, você está destruindo um ecossistema e com ele você está levando a vida que existe ali dentro. E também aí aumentar a emissão de gases do efeito estufa, né, principalmente aí quando ocorrem as queimadas, que esses gases eles sobem para a nossa atmosfera e depois provoca aí a alteração desses gases estufas e pode provocar um desequilíbrio na temperatura do nosso planeta e também pode provocar aí a redução do volume de chuvas, né? Que sem vegetação não tem evapotranspiração, sem transpiração não tem formação de nuvens, sem nuvens não chove, né? E a redução dessas chuvas ela pode provocar o Brasil como um todo. E alguns cientistas dizem que ela pode prejudicar o fluxo de chuvas do mundo, porque essas nuvens elas são levadas para vários lugares do nosso planeta. Um outro problema muito presente dentro da Amazônia é a chamada biopirataria, né? O que é essa biopirataria? É o roubo de animais, plantas e conhecimentos tradicionais para exploração comercial sem consentimento ou controle do país de origem. O Brasil, a Amazônia, gente, é uma região da maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de espécies de animais e vegetais se encontra na floresta amazônica. O que acontece? As pessoas vêm de fora, roubam essas espécies sem o país saber, porque o país não tem um controle, e aí leva para os seus países de origem, né? E isso é muito perigoso porque você está prejudicando, né, o desenvolvimento da fauna e da flora dessa região tão preciosa que é a Amazônia. E por isso, gente, a Amazônia, né, aí a partir entre as décadas de 50 e 70 foram criadas várias ONGs, né, organizações não governamentais, né, que são órgãos sem fins lucrativos, que foi para tentar aí conscientizar, né, a própria população sobre a importância de proteger aquele ecossistema, proteger aquele meio ambiente que é a Amazônia. E daí, a partir da criação dessas ONGs, a Amazônia ela foi criada várias unidades de conservação, que a gente chama de UC, né, que são áreas que precisam se manter
preservadas. E a Amazônia, ela tem, né, como unidade de conservação, principalmente as chamadas reservas extrativistas. E o que são essas reservas extrativistas, né? Como vocês podem ver aqui no mapa, olha só, existem muitas dentro da Amazônia, são essas areazinhas em verde, olha só. São muitas reservas extrativistas dentro da região amazônica. E o que são essas reservas? Ó, são espaços territoriais protegidos, cujo objetivo é a proteção dos meios de vida e a cultura das populações tradicionais, bem como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. Então, essas regiões são espaços que são protegidos por lei, que não pode retirar, explorar economicamente de qualquer forma, né? Então, aqui você só pode realizar atividade extrativa, ou seja, retirar da natureza, deixar a natureza se recompor, para só depois que ela tiver toda recomposta que você começa novamente a retirar esses recursos naturais, como por exemplo as seringueiras, a castanha do Pará, né? Então ali você pode retirar, porém não pode destruir aquele ecossistema, você vai usar somente para que você possa se manter e manter a sua família. Pronto, gente, encerramos a nossa videoaula, né, de geografia. A atividade de vocês está lá no Google Sala de Aula e vocês têm até o dia 15 de setembro para me enviar, que é o dia que a gente vai fazer a correção desta atividade, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima videoaula.